O ET de Varginha volta a fazer parte da vida política da cidade. Depois que a presidente Dilma Rousseff disse na semana passada que respeita o ET e com a repercussão do caso na imprensa nacional, a prefeitura resolveu retomar a obra do memorial, que já consumiu R$400 mil de dinheiro público. A declaração da presidente Dilma Rousseff trouxe à tona a discussão sobre o estado de conservação dos pontos que remetem à história do ET de Varginha, um dos símbolos da cidade. Eu tenho muito respeito pelo ET de Varginha. E eu sei que aqui, ou quem não viu, conhece alguém que viu, ou tem alguém na família que viu. A afirmação a uma emissora de rádio local ganhou repercussão nacional. 2 dias depois da visita da presidente a Varginha, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem que mostra o abandono da obra de construção do Memorial do ET. A declaração da presidente e a reportagem da Folha parecem ter incomodado a administração do município, que anunciou retomada das obras e conclusão do projeto. Nós já estávamos preparando para retomar a obra, não somente esta, mas tantas outras que estão paralisadas. Obviamente que essa declaração da presidente acelerou um pouco o processo e, consequentemente, nos deu aí um marketing, uma publicidade gratuitamente no país e no mundo inteiro, momento em que dá para a gente refletir sobre o assunto e agregar esse valor à nossa administração. O memorial começou a ser construído em 2010. No ano seguinte, a construção foi interrompida, depois que a construtora contratada faliu. A obra foi orçada em R$1 milhão. R$ 828.750 foram repassados pelo governo federal. 400 mil já foram investidos. O prazo para usar o recurso termina em dezembro deste ano, ou a prefeitura terá que devolver o valor à União. Em junho, nós estivemos aqui no memorial e a imagem era bem diferente. Havia muita sujeira, mato alto, vegetação que cresceu aqui. E o que a gente observa é que o espaço passou por uma limpeza recentemente. Mas o mato alto, a vegetação que se formou novamente, além do pouco de lixo que foi deixado para trás, são vestígios do abandono do espaço. Na época da reportagem, o secretário de Turismo chegou a afirmar que a restauração dos pontos turísticos do ET e a retomada das obras do memorial não eram prioridade. A Secretaria de Turismo, nas atuais circunstâncias, não vê o cultivo desse mito como uma fonte arrecadatória para a cidade. O vice-prefeito afirma que não houve mudança de opinião da administração. Para ele, concluir o projeto trará menos prejuízos ao município. Foi um pensamento do secretário, não é o pensamento da administração. Nós temos que aproveitar esse espaço aí, dessa suposta aparição do ET, até porque já recebemos muitas visitas, muitos turistas na cidade que procuram alguma coisa do ET, e nós podemos aproveitar aqui, não somente com referência ao Memorial do ET, mas podemos agregar outras atividades aqui, como a Secretaria de Turismo, por exemplo, a instalação dela aqui, podemos colocar uma biblioteca, enfim, várias outras atividades que nós poderemos agregar e aproveitar esse instrumento público a favor da população. Mauri aposta no resgate da história do ET não só para ganhar dinheiro, mas valorizar o acontecimento que levou Varginha para o mundo inteiro. São milhares de pessoas do Brasil e do mundo que queriam um ponto de referência para ver o ET. Assim como ele, outros moradores esperam ver o retorno do investimento feito com o dinheiro público. Quero ver pronto, porque começou, tem que acabar, né? Quando se começa uma coisa, tem que ter um início, um meio e um fim. A previsão da prefeitura é que até o fim do ano a obra do memorial já esteja concluída. Na semana passada, a presidente Dilma Rousseff visitou o sul de Minas e ela disse ter muito respeito pelo famoso ET de Varginha. Pois é, o comentário fez muita gente relembrar o suposto caso de um ser extraterrestre que teria aparecido na região. E depois disso, as obras paradas do Memorial do ET devem agora ser retomadas. A declaração da presidente Dilma Rousseff trouxe à tona a discussão sobre o estado de conservação dos pontos que remetem à história do ET de Varginha, um dos símbolos da cidade. Nós já estávamos preparando para retomar a obra, não somente esta, mas tantas outras que estão paralisadas. Obviamente que essa declaração da presidente acelerou um pouco o processo e, consequentemente, nos deu aí um marketing, uma publicidade gratuitamente no país e no mundo inteiro. O memorial começou a ser construído em 2010. No ano seguinte, a construção foi interrompida depois que a construtora contratada faliu. A obra foi orçada em R$1 milhão. R$ 828.750 foram repassados pelo governo federal.
400 mil já foram investidos. O prazo para usar o recurso termina em dezembro deste ano, ou a prefeitura terá que devolver o valor à União. Mauri aposta no resgate da história do ET não só para ganhar dinheiro, mas para valorizar o acontecimento que levou Varginha para o mundo inteiro. São milhares de pessoas do Brasil e do mundo que queriam um ponto de referência para ver o ET. Assim como ele, outros moradores esperam ver o retorno do investimento feito com dinheiro público. Quero ver pronto, porque começou, tem que acabar, né? Olha, na semana passada, a presidente Dilma Rousseff visitou Varginha e disse ter muito respeito pelo ET. O elogio recolocou o caso de outro mundo em evidência. Obras paradas, como a do Memorial do ET, devem ser retomadas. A declaração da presidente Dilma Rousseff trouxe à tona a discussão sobre o estado de conservação dos pontos que remetem à história do ET de Varginha, um dos símbolos da cidade. Nós já estávamos preparando para retomar a obra, não somente esta, mas tantas outras que estão paralisadas. Obviamente que essa declaração da presidente acelerou um pouco o processo e, consequentemente, nos deu aí um marketing, uma publicidade gratuitamente no país e no mundo inteiro, momento em que dá para a gente refletir sobre o assunto e agregar esse valor à nossa administração. O memorial começou a ser construído em 2010. No ano seguinte, a construção foi interrompida, depois que a construtora contratada faliu. A obra foi orçada em R$ 1 milhão. R$ 828.750 foram repassados pelo governo federal. 400 mil já foram investidos. O prazo para usar o recurso termina em dezembro deste ano, ou a prefeitura terá que devolver o valor à União. Nós temos que aproveitar esse espaço aí, dessa suposta aparição do ET, até porque já recebemos muitas visitas, muitos turistas na cidade que procuram alguma coisa do ET, e nós podemos aproveitar aqui, não somente com referência ao Memorial do ET, mas podemos agregar outras atividades aqui, como a Secretaria de Turismo, por exemplo, a instalação dela aqui, podemos colocar uma biblioteca, enfim, várias outras atividades que nós poderemos agregar e aproveitar esse instrumento público a favor da população. Mauri aposta no resgate da história do ET não só para ganhar dinheiro, mas para valorizar o acontecimento que levou Varginha para o mundo inteiro. São milhares de pessoas do Brasil e do mundo que queriam um ponto de referência para ver o ET. Assim como ele, outros moradores esperam ver o retorno do investimento feito com dinheiro público. Quero ver pronto, porque começou, tem que acabar, né? As obras inacabadas do Memorial do ET em Varginha foram notícia num dos jornais mais conceituados do planeta. O New York Times mostrou numa reportagem várias obras com recursos federais no país que estão abandonadas. A edição de hoje do jornal O Globo destacou a reportagem que foi publicada na versão online do The New York Times, do boom à ferrugem. O The New York Times lista as obras abandonadas no Brasil. Esta foi a manchete do Globo. O subtítulo diz que o jornal americano sugere a inabilidade do país para concluir grandes projetos. A foto, feita por um fotógrafo do The New York Times, é do esqueleto do Museu do ET em Varginha. Projeto que, segundo a reportagem, consumiu R$ 1 milhão e que hoje lembra uma nave espacial esquecida. Num dos parágrafos da reportagem, o Museu do ET é citado entre as obras com recursos federais que estão abandonadas. A assessoria da Prefeitura de Varginha informou que no mandato de Antônio Silva já foram abertas 2 licitações para continuar as obras do Memorial do ET, mas as empresas não apresentaram a documentação necessária. E segundo a assessoria, uma nova licitação será aberta amanhã. As obras do Memorial do ET em Varginha, que estavam paradas desde 2011, devem ser retomadas na semana que vem. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a empresa que venceu a licitação terá 6 meses para concluir a obra. Para terminar o projeto, os gastos vão ficar um pouco mais caros. O custo passou de R$ 1.200.000 para pouco mais de R$ 1.300.000. O dinheiro viria do governo federal e do próprio município. Nós noticiamos anteontem que as obras do Memorial do ET em Varginha finalmente seriam retomadas na próxima semana, de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura. Mas ontem, a mesma assessoria informou que a obra não tem data para começar porque existem alguns problemas no contrato com a empreiteira escolhida para realizar o serviço. A construção do memorial parou em 2011, a obra está orçada em R$ 1.300.000.
O secretário de Obras de Varginha garantiu hoje que as obras do Memorial do ET vão ser retomadas na próxima segunda-feira. Segundo o secretário, a ordem de serviço já foi emitida e a construtora terá um prazo de 180 dias para terminar a obra, que vai custar R$900 mil. O anúncio foi feito durante uma entrevista no Jornal da IPTV, primeira edição. 400 mil seria a contrapartida do município e 500 mil dinheiro do convênio do governo federal. Esse valor, o município tem ele em caixa? Já está a dotação reservada para a conclusão dessa obra. A construção do Memorial do ET começou na administração passada, em maio de 2010. E em agosto de 2011, os trabalhos foram paralisados. Há um ano, a atual administração de Varginha anunciou que o Memorial do ET ficaria pronto no fim de 2013. Mas as obras não foram reiniciadas. E se até dezembro não for concluída, os R$500 mil liberados pelo governo federal terão de ser devolvidos. Depois de mais de um ano parada, a obra do Memorial do ET em Varginha finalmente foi retomada. E o repórter Marlon Santiago, ao vivo, traz os detalhes para a gente. Marlon, boa tarde. O prazo para a prefeitura entregar essa obra vai até dezembro, é isso? O prédio tem até o final do ano para ficar pronto. Caso contrário, todo o dinheiro já investido aqui na obra terá que ser devolvido para o governo federal. Bom dia, Juliana, Rodrigo, a todos que nos acompanham. O projeto do Museu do ET foi elaborado em 2008 e a construção começou em maio de 2009. Mas até agora, olha só 40% da obra foram concluídos. O que a gente via por aqui era muito abandono, um local usado por andarilhos e também vândalos. A obra, orçada em cerca de R$1 milhão, foi iniciada durante a administração passada. Ela começou em maio de 2010 e em agosto de 2011 a obra foi paralisada pela construtora responsável. A construtora alegou na época que passava por um período de dificuldade financeira, o que a impossibilitava de cumprir os compromissos junto aos fornecedores, funcionários e pagamentos de impostos. Você vê aí agora imagens feitas hoje pela manhã nesta primeira etapa da construção. 4 funcionários contratados pela construtora Niemeyer já trabalhavam no Memorial do ET. O canteiro de obras já está pronto e parte dos materiais já chegou para a execução, do que falta da parte de alvenaria. O convênio original do memorial é de cerca de R$900 mil. Cerca de R$500 mil, dinheiro liberado pelo governo federal, já foram utilizados. Nós conversamos também com o secretário de obras aqui de Varginha, Edson Gabriel Pereira. Veja o que ele disse. A empresa, os primeiros serviços dela são os serviços preliminares, que é a limpeza da área, implantação do canteiro, entendeu? Colocação de material. Então, o início, ela está iniciando aí com 4 homens, hoje nós temos 3 aqui, né? Mas são 4 homens já trabalhando, já registrados, para fazer essa preparação do terreno, a limpeza da área. Como vocês podem ver, nós já estamos iniciando a execução de um gabarito, que são a fundação de 4 pilares da estrutura que nós vamos ter que concluir ainda nesta etapa. O secretário informou ainda que a prefeitura tem 180 dias para finalizar a obra. O prazo começou a valer ontem, quando a obra começou, ou seja, previsão de término em fevereiro do ano que vem. Juliana, Rodrigo, é com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Marlon. A Prefeitura de Varginha divulgou essa semana uma nova previsão de entrega das obras do Memorial do ET. Tudo deve ficar pronto até outubro deste ano. Os trabalhos começaram em agosto do ano passado. Pelo menos 4 homens da construtora trabalham na estrutura. Desde agosto do ano passado, quando a empresa assumiu a obra, foram feitos o calçamento ao redor da nave, os estacionamentos com 9 vagas, o complemento da ferragem, o acabamento com azulejo nos banheiros e piso das salas, além das redes de água da chuva e esgoto, e o plantio de grama. Tudo deveria ficar pronto ainda este semestre, mas houve um atraso. Falta alguns serviços que não foi contemplado junto com o contrato da empresa, que são a parte de paisagismo, a parte externa ou a limpeza. Então, por isso, nós já estamos projetando ela para outubro, né? Quando o memorial começou a ser feito, em 2009, ele foi orçado em R$1.2 milhão. Pelo menos 400 mil foram gastos até a paralisação dos trabalhos, em 2011. Com a retomada no ano passado, a primeira estimativa era de que a conclusão fosse custar mais de R$900 mil. Mas foi preciso fazer 2 termos aditivos.
um de 70 mil e outro de 68 mil reais. Talvez os outros serviços que tiver de complementares aqui em volta da nave, na parte de infraestrutura, de limpeza ou de paisagismo, eu acredito que isso ficará também a própria prefeitura irá executar esses trabalhos. Estamos de volta e agora a gente fala de uma obra em Varginha que desperta muita curiosidade das pessoas há pelo menos 5 anos desde que começou a ser construído, que é o Memorial do ET. E com a retomada dos trabalhos, a previsão da construtora é de que o memorial fique pronto em no máximo 3 meses. A construção no alto da Vila Paiva segue agora em ritmo acelerado. Essa semana, a empresa responsável começou a fazer a cobertura da cúpula do Memorial do ET, que tem a forma de uma nave espacial. Os funcionários se equilibram na estrutura para colocar as chapas plásticas. O memorial começou a ser construído em 2010, mas as obras pararam no ano seguinte e a construção ficou abandonada por alguns anos. Agora a empresa garante que o memorial fica pronto ainda este ano. A expectativa do município é grande, o povo pergunta, é uma curiosidade enorme e nós estamos fazendo todo o esforço para outubro, início de novembro, estar entregue. O memorial do ET vai custar ao todo R$ 1.200.000. Desses, R$ 828 mil vieram do governo federal, segundo a prefeitura. Há exatos 21 anos, a história de Varginha é marcada pelo caso ET. O suposto aparecimento de um extraterrestre em um lote no bairro Jardim Andere, no dia 20 de janeiro de 1996, tornou a cidade conhecida em todo o país e mundo afora. Na época, 3 meninas relataram ter visto a suposta criatura. E não demorou, o município passou a apostar na imagem do caso ET com planos de alavancar o turismo. Mas pouco foi feito até agora. O Memorial do ET, por exemplo, ainda não funciona. Já são quase 8 anos entre obras e paralisações. Agora, a previsão de que a construção termine mês que vem. O repórter Marcelo de Castro conversou com o secretário de Turismo sobre isso. O projeto é transformar o Memorial do ET em um atrativo turístico. A obra começou em 2009, mas entre os anos de 2011 e 2014 ficou paralisada. Agora, ela já está quase no fim. Hoje, 20 de janeiro, o caso do ET de Varginha completa 21 anos. E nós vamos conversar com o Barry Charles Sobrinho, que é secretário de Turismo. Barry, bom dia. Em relação a essa obra, qual que é o prazo aí de término da obra? Bom, a gente acredita que no próximo mês a obra esteja finalizada. A gente observa que são 2 pavimentos, Barry, e aqui embaixo tem alguns quiosques. O que vai ser oferecido aqui para o turista? Bom, nossa ideia principal é a formação de um museu ufológico, né? Na parte de baixo a gente tem banheiros, lanchonete, até um centro ali de atendimento ao turista. E em cima a gente pensa em formar um museu ufológico, mesclando, né, o clássico com o digital. E até aí para a gente ter curiosidade sobre aparições de ET, não só em Varginha, como no mundo inteiro. Bom, a gente sabe que durante o período em que a obra ficou parada, ela sofreu aí com a ação de vândalos, né? Qual que é a previsão, então, de inaugurar aí esse memorial com essa lanchonete, cafeteria? Com certeza tem que ser rápido, né? Após a entrega da obra, a gente tem que analisar aí o que realmente vai ser formado e inaugurar o mais rápido possível. Ainda nesse ano de 2017? Tudo indica que sim. Até agora já foram investidos cerca de R$ 1 milhão na obra do memorial, que já teve previsão para ser entregue em 2015. Há 10 anos, as obras do Memorial do ET começaram em Varginha e atualmente estão paradas. Já foram investidos R$ 1 milhão na construção, que deveria ter sido entregue em maio do ano passado, mas até agora nada dela ficar pronta. Pronto? Dá pra ver que não tá, né? E no vai e vem da obra, é assim que o futuro Memorial do ET em Varginha tem ficado, totalmente à mercê do vandalismo. Isso aqui passou o final do ano, Natal, Réveillon, vinham várias pessoas visitar, que é um ponto turístico, e tá esse lixo. Muita garrafa, o povo fazendo luau, quebrando, não tem lugar, o chão para andar cheio de caco de vidro, fedendo urina, tá um descaso. E parece uma novela, cheia de capítulos. O primeiro, lá atrás, já está completando 10 anos. Foi em 2008, quando o projeto foi anunciado. 2 anos depois, a prefeitura fez a escolha do terreno. E a previsão era terminar a construção em dezembro de 2013. Não deu certo. E em agosto de 2014,
Lá estava a obra, paralisada, com apenas 40% do serviço concluído. O município deu um novo prazo de conclusão, outubro de 2015. Mais uma vez, não foi o que aconteceu. Até o governo federal entrou na história, cobrando a conclusão ou a devolução do dinheiro investido. Aí foi feita uma nova licitação e uma empresa assumiu o trabalho, adiantou boa parte do acabamento. Mesmo assim, segundo o secretário de Turismo e Comércio, numa vistoria feita no começo do ano passado, o município viu que não tinha como receber a obra. A empresa construtora foi notificada de alguns detalhes, algumas adequações a serem feitas, alguns problemas como goteira, piso, gesso, enfim, outros detalhes na estrutura que não são tão grandes, porém não foi realizado até hoje. Uma espera sem fim que esse turismólogo afirma só traz prejuízos. O município e a população perdem muito, porque deixa de trazer benefícios para a cidade e uma própria divulgação para o município também. Então nós já estamos há 22 anos, desde a última, e a única aparição do ET, e o que acontece, o que a gente vê, quando a gente não explora isso, não se força isso um pouco, a cidade começa a perder a fama do ET. Então já não é mais, o ET de Varginha, o ET de Varginha. Segundo a prefeitura, o investimento aqui na construção já foi de R$ 1 milhão. O orçamento total é de um pouco mais do que isso, R$ 1.200.000. Ou seja, faltariam alguns detalhes para que a obra seja concluída e entregue ao município. Mas enquanto isso não acontece, a prefeitura diz que não pode mexer na estrutura. Até agora o memorial ainda não é do município, porque nós não recebemos a obra e não podemos fazer nada ainda. Então, isso aí depende diretamente da empresa construtora. Se ela realmente continuar sem entregar, o que deve ser feito? Bom, as providências serão tomadas pela Procuradoria e a empresa será notificada ou penalizada. Isso aí é uma questão lá da Procuradoria que já está sendo providenciada. Enquanto nada acontece, fica o desejo da população em ver tudo isso finalmente funcionando. Espero que vire pessoal usar, alunos de escola, poder usar essa estrutura para ter palestras, podia ser uma biblioteca, o pessoal usar, mas não tem solução não. Pois é, tem potencial para ser um dos principais atrativos turísticos de Varginha, mas por enquanto está do jeito aí que você viu. E olha, segundo a Prefeitura de Varginha, a empresa AC Niemeyer, que era responsável pela obra, deveria ter entregue o memorial do ET no dia 31 de maio do ano passado. Segundo o secretário de Obras do município, o Luiz Roberto Pinto, a empresa não é mais responsável pela obra e agora a Prefeitura terá que abrir uma nova licitação para que outra empresa assuma o memorial. Ainda não há prazo para que ele fique pronto. Até o momento, nós não conseguimos falar com os responsáveis pela empresa AC Niemeyer para saber o motivo do atraso na entrega da obra.